Com o objetivo de facilitar e tornar mais prático o registro de empregado, as solicitações de registro de empregado também serão realizadas através do Onvio Portal do Cliente. Então, quando a gente acessar o portal, a gente vai acessar essa aba Portal do Cliente, né? Aqui nessa página principal aqui do Portal do Cliente, a gente vai ter a opção de cadastro de empregado. Antes da gente entrar e explicar detalhadamente como funciona, como vocês vão fazer esta solicitação, eu gostaria de mostrar para vocês um checklist, uns documentos que previamente vocês deverão ter salvos para que sejam anexados aqui nesta solicitação. Então, aqui nesta aba Documentos, né, sabemos que estão aqui, né, separados por departamento os documentos relacionados aí a cada departamento. Nós vamos disponibilizar nesta pasta Admissão um checklist, né, de documentos necessários para registro de empregado. Então, antes mesmo de entrar e fazer aquela solicitação de cadastro, tenha em mãos, os documentos necessários aí para estar fazendo essa solicitação. Caso você não consiga localizar esse checklist, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte, com o nosso atendimento aí do escritório, que nós vamos fornecer para você esse checklist de documentos para registrar o empregado. Antes de iniciar no checklist, gostaria de pontuar uma informação muito importante, que é a seguinte: através do E-Social, o Ministério do Trabalho, né, ele exige, né, por lei, que o funcionário ele esteja registrado na empresa um dia antes dele começar a trabalhar. Então, portanto, é necessário, né, é imprescindível que toda a documentação, as documentações, as informações completas sejam enviadas ao escritório em até 3 dias antes dele começar a trabalhar, para que a gente possa cumprir esse prazo aí junto ao E-Social. Então, temos aqui o checklist de documentos do trabalhador. Se ele tiver dependentes, né, filhos, temos aí também alguns documentos necessários para os filhos. Então, eu queria dizer que antes de fazer aquela solicitação, já tenha salvo no seu computador, em PDF ou em imagem, todos esses documentos aqui do seu trabalhador, do seu empregado, porque vai exigir que vocês anexem essa documentação lá na solicitação. E aqui eu fixei aqui os campos obrigatórios que vocês devem preencher lá. Agora a gente já vai lá fazer a solicitação. Eu vou mostrar para vocês aba por aba os campos que devem ser preenchidos. Então, esses campos aqui a gente vai colocar como obrigatório, porque a gente vai definir aqui, né, já pré-definir como obrigatório, porque são informações necessárias, né, que a gente precisa para estar efetivando o registro do seu empregado. Então, dito isso, né, se vocês não localizarem, vocês podem estar solicitando que a gente vai enviar esse checklist para vocês, mas primeiro é necessário que vocês tenham como base esta informação. Então, depois que a gente fe- disse essa questão, nós podemos aqui no portal do cliente e solicitar aqui o cadastro de empregado. Quando a gente vem em cadastro de empregado, nós vamos ter a opção aqui de adicionar. Então, conforme foi falado, percebam que existem várias abas, serão exigido de vocês aqui várias informações, né? Mas para facilitar, eu vou pontuar aqui as informações que não podem faltar. Opcionalmente, se vocês quiserem preencher todos os campos, pode preencher também, mas eu vou fixar aqui as informações que não podem faltar. Essas obrigatoriamente a gente precisa, do contrário, não vai ser possível efetivar o registro do seu funcionário. Vamos começar aqui, então, na aba geral, dados básicos. O que que a gente precisa de informação nesta aba? O nome e CPF é obrigatório, a gente vai precisar dessa informação. A gente precisa da informação do cargo e da função também. Só que essa questão do cargo e da função, a gente vai ter uma questão aí. O cargo e a função, ele já tem que estar pré-cadastrado lá no nosso sistema. Então, caso você esteja solicitando o registro de um empregado, mas o cargo dele não consta aqui na listinha aqui, ó, que aparecer para você,
você vai guardar essa informação para a gente preencher lá no final no campo de observações. Então, por exemplo, se eu estou registrando aí um auxiliar de uma secretária, por exemplo, então já tem aqui a função, o cargo secretário. Podemos ver que já não tem a função. Então, se tiver a opção, vocês podem selecionar. Caso não tenha, deixem em branco, né? O campo ele é opcional, ele tá como, ele não vai impedir que vocês gravem a solicitação. Deixem em branco e guarde essa informação para vocês preencherem lá no final no campo de observações. Dito isso, nesta aba aqui, os campos que a gente necessariamente precisa são esses. Agora, vamos passar para a próxima subaba aqui, ó, ainda dentro da aba geral, nós temos a subaba admissão. Pode também ir clicando aqui em próximo. Que a gente precisa de informação aqui? Primeira coisa, a data de admissão, lembrando, né, aquela informação que eu já disse anteriormente, que o funcionário eles têm que estar registrado um dia antes e a gente precisa de um prazo aí com antecedência para que a gente possa estar efetivando o registro dele. Então, se ele for começar a trabalhar, no caso, aí vamos dizer, na segunda-feira, então hoje já tem que estar sendo solicitado. Então, a gente já pode estar colocando aqui a data do dia 30/6, por exemplo. Então, tem que ser solicitado com antecedência para que a gente possa cumprir o prazo aí do e-social e não tenha multas aí, né? O risco de notificações e multas para a sua empresa. Outra coisa aqui, né, dentro da aba admissão, a gente precisa da informação se é o primeiro emprego ou não desse funcionário. Então, essa informação aqui a gente também vai precisar. O salário, é claro, não pode faltar, a gente precisa da informação de qual vai ser o salário desse funcionário. Então, seria isso nessa aba. Percebam que existem outros campos, mas eu estou pontuando para vocês aqui que esses que eu estou falando obrigatoriamente devem estar preenchidos. Próxima aba aqui, ó, é contrato de experiência. Essa informação a gente também precisa. Se o seu funcionário tiver aí em período de experiência, né, o contrato de experiência ele pode ser, ele é de até 90 dias e ele pode ser dividido em dois períodos. Então você pode colocar aí 45, 45, pode colocar 30, 30, né? O importante é que ele é no máximo 90 dias e ele só pode ser dividido em dois períodos. Mas se o seu funcionário não for ter um período de experiência, você simplesmente pode deixar aqui como zero. Dito isso, eu acredito aqui nessa aba seria só isso mesmo. Agora vamos passar para a aba horário. Horário, a gente vai ter uma outra questão, né? A jornada. A jornada, ela também já fica pré-cadastrada no nosso sistema. Então, se tiver a jornada cadastrada referente à jornada do seu trabalhador, você pode selecionar aqui. Mas vamos supor que não tenha. Meu funcionário vai trabalhar numa jornada que ela não está cadastrada aqui. Então, a gente vai fazer da mesma forma lá do cargo. A gente vai deixar em branco e vamos guardar essa informação para preencher lá no final na aba de observações. Dito isso, vamos falar aqui da aba anexos. Conforme dito lá anteriormente, né, é aqui que vocês vão anexar. Eu falei que vocês já devem ter de antemão os documentos salvos, para quando chegar aqui, vocês já possam procurar e estar anexando os documentos. Pode estar em arquivos separados, ou pode estar também salvo tudo num único PDF. Enfim, o importante é não faltar documentos relacionados naquele checklist. Se vocês quiserem, pode anexar os arquivos separados assim, ou quem preferir também pode zipar o arquivo, né? Vou dar um outro exemplo. Pode estar selecionando aqui, enviar para uma pasta compactada, né? Docs, registro, né? E pode estar anexando aqui em um único arquivo aí já todos os documentos compactados, né? Então isso aí fica a critério de vocês, o que achar mais viável, né? O importante é não faltar nenhum documento. Lembrando que lá no checklist também tem documentos relacionados aos dependentes que devem estar anexados junto aqui também. Vamos passar agora para a aba, a próxima. Eu não vou ficar passando aba por aba,
para não tornar esse vídeo muito longo. Mas eu vou fixar aqui as informações que não podem faltar. Conforme dito anteriormente, opcionalmente, quem quiser preencher todos os campos, tudo bem. Mas eu estou passando aqui nas abas e nos campos que a gente precisa preencher. Passando para a aba profissional, a gente vai ter aí a opção do sindicato, ó, sindicais. Precisa da informação se esse funcionário ele aderiu, né, se ele é filiado a algum sindicato e, portanto, se ele vai fazer aquela contribuição facultativa da contribuição sindical. Então, isso deve ser selecionado aqui nesta opção. Agora vamos passar para a aba pessoal. Outra informação que não pode faltar seria aqui a questão do e-mail, né? A gente precisa do e-mail do funcionário e também do número do telefone dele. Vai ser preenchido aqui. Passando aqui, ainda dentro do ponto 3 aqui, da aba pessoal, a gente tem as informações pessoais. Dentro das informações pessoais, o que não pode faltar? A raça ou a cor é uma informação obrigatória lá para o envio do e-social, então tem que ser selecionado. O grau de instrução, também vocês vão selecionar aqui. E se possui dependentes, aqui é uma informação muito importante, né? Vocês já vão ter anexado lá o documento dos dependentes, né, que foram solicitados no checklist, então tem que marcar aqui se possui ou não dependentes. Continuando, ainda na aba pessoal, essa aba portador de deficiência também deve ser selecionada. Caso o trabalhador, o empregado que está sendo registrado, ele for portador de deficiência, deve ser selecionado e, inclusive, selecionando aqui qual é o tipo de deficiência. Caso contrário, só deixar marcado como não. Então, seriam essas as informações obrigatórias que a gente precisa, né? Conforme eu disse, existem várias outras abas, né? Várias outras informações que a gente vai deixar aí a critério opcional, né? Mas essas que eu pontuei, é, a gente vai precisar necessariamente que estejam preenchidas. Inclusive, eu ainda vou falar agora, por último, do campo de observações. Na aba Dependentes, antes de passar aqui para observações, na aba Dependentes, opcionalmente vocês também já podem estar cadastrando o nome e o CPF do dependente do seu funcionário. Caso contrário, né, pode passar sem essa informação, desde que o documento do dependente já tenha sido anexado lá nos documentos anteriormente. A gente precisa desse documento anexado lá. No campo de observações, vai ficar para a gente preencher aquelas questões, caso não tenha sido possível selecionar o cargo, por exemplo, né? Vamos supor que era um cargo que não estava cadastrado lá, né? Então você pode colocar o cargo aqui, a função, pode colocar aqui também. A jornada, vamos supor que era uma jornada que não estava cadastrada lá, né? Das 7 às 11 e depois da meio-dia às 17. Às vezes o funcionário faz uma jornada diferente de um dia para o outro. Vocês podem estar descrevendo aqui a jornada completa aí do trabalhador. Inclusive, algumas informações que não existem campos específicos aí nas abas não existe um campo específico, mas que a gente também precisa. Que seria o quê? Né? Preencher se o trabalhador possui ou não múltiplos vínculos, né? Mais de um emprego. Se vai ter vale transporte ou vale alimentação, se é aposentado ou não. Então, essas informações a gente também precisa. E como não tem campo específico, a gente vai deixar para que vocês preencham aqui na aba Observações. Né? Lembrando que aquele documento ele pode servir para auxiliar vocês, né? Vocês não precisam ficar vindo aqui assistir o vídeo todas as vezes, né, para ver quais campos vocês têm que preencher. A gente vai ter aqui, ó, conforme foi mostrado, né, as informações que são obrigatórias na solicitação do cadastro. Então, são esses que vocês têm que preencher. Dito isso, a gente vai salvar e enviar para o escritório esta solicitação, né, desde que, né, conferir aqui se os documentos já foram anexados
né? Então a gente pode vir aqui na última aba e salvar e enviar para o escritório. Aqui na aba pessoal acabou ficando uma informação aqui sem preencher, né? Que é o e-mail. Então, preenchi lá as informações que deram erro, né? Agora eu vou salvar e enviar para o escritório. Vemos que essa solicitação foi enviada para o escritório, né? E está aguardando a solicitação. Então, é importante toda solicitação que é criada que vocês acompanhem. A solicitação, teremos aqui os trâmites. Então, essa aba trâmites, o escritório vai poder solicitar alguma informação ou vai responder que já foi efetuado o registro. Então, é importante que vocês acompanhem, né, na aba trâmites o andamento dessa solicitação, o andamento do registro desse funcionário. Inclusive, né, se faltar alguma informação ou documento, a gente vai retornar ao escritório, vai retornar para vocês através dessa aba trâmites. Então, é importante vocês ir acompanhando aqui, né, a situação da solicitação. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com o escritório que a gente vai auxiliar vocês.